Hello, my brothers! E aí, como é que vocês estão? Então, estou aqui para falar um pouco sobre David Wilkerson. Você conhece David Wilkerson? Se você não conhece, você tem que conhecê-lo, tá bom? David Wilkerson me inspirou muito na minha caminhada antes de hoje ser um reformado. David Wilkerson me inspirou muito. Conheci o Paulo Júnior, depois conheci o Ronald Ravenhill, depois conheci o David Wilkerson. Eu amo a vida desse cara, amo a vida dele. E todos deveriam provar mais de David Wilkerson, entender e conhecer mais sobre David Wilkerson. Então, David Wilkerson nasceu 19 de maio de 1931 em Indiana. David Wilkerson era de família pentecostal. Ele foi criado nesse meio onde tinha muitas orações, onde tinha muitas bíblias. E seu pai e seu avô eram evangelistas. E isso fez com que ele também se tornasse um grande evangelista. Seu pai e seu avô influenciaram muito a sua vida. David Wilkerson, desde os seus 14 anos, ele começou a pregar para várias pessoas. David Wilkerson, bem jovem, já começou a pregar o evangelho, a fazer vários sermões. Olha, gente, 14 anos, hein? 14 anos, David Wilkerson já pregava o evangelho. E em 1953, ele se casa com Gwen Wilkerson, que era a conhecida dele desde a adolescência. Eles acabam se casando, né? Então, como eu já tinha falado, David Wilkerson começou a pregar muito cedo. E quando já adulto, ele começou a pregar nos subúrbios ali, para pessoas marginalizadas em Nova York, porque no período dos anos 70, dos anos 60, anos 70 por ali, as gangues reinavam em Nova York, nos Estados Unidos. E ele trabalhava nesse meio com pessoas marginalizadas, com drogados, com prostitutas, com gangues. O homem era demais, gente. O homem realmente sentiu o chamado de Deus para evangelizar esse povo. Tem um livro, um autobiográfico dele, que foi um best-seller. 50 milhões de cópias foram vendidas, foram publicadas deste livro. Esse livro vai contar sobre a história do David Wilkerson nesse período de 5 anos de ministério com as gangues. É muito interessante, eu recomendo muito a leitura deste livro. David Wilkerson era pastor assembleiano, e um dia o David Wilkerson estava de boa e ele viu um noticiário, né, um noticiário de jovens de uma gangue que estavam matando e assassinando muita gente. E ele, cara, de uma vida bem tranquila, ele se impactou com aquela notícia e decidiu se levantar e fazer com que aqueles jovens conhecessem o Evangelho. Neste intuito, David Wilkerson começou a pregar em todos os lugares, para todo tipo de pessoa, para drogado, para mendigo, para todo mundo. Ele começou a fazer esse trabalho. E nesse intuito foi criado o desafio Teen Challenge, né, que foi uma das maiores organizações para trabalhar com pessoas dependentes desses vícios, e que teve uma maior repercussão e que ajudou muita gente, segundo as organizações de narcóticos que trabalham nessa área de drogas, né? 86% foi relatado lá que teve sucesso, e um dos principais remédios para isso eles reconheceram que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que libertou aqueles jovens, aquelas gangues, aquelas prostitutas daquele lugar, né? Foi justamente por conta desse desafio, desse homem que saiu da sua acomodação, que viu o chamado, percebeu o chamado de Jesus, a necessidade de pregar o evangelho para pessoas que só viam morte em seus olhos, que só viam drogas, e ele olhou para aquilo e quis que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo. E é o que falta muito até para nós pensarmos nisso. Em 1986, ele criou
né, foi fundada, na verdade, a igreja na Times Square, né, foi onde tem uma certa pregação do David Wilkerson, que ele diz que ele viu as pessoas se drogando, as pessoas usando drogas, as pessoas se prostituindo ali na Times Square, que era um lugar que realmente tinha muito disso na época dele. Ele olhou para aquelas pessoas e sentou no hidrante e começou a chorar. Ele disse que sentiu a dor de Deus naquele momento. E ali foi criado o Teen Challenge, né, no meio daquilo tudo, e ali criado a igreja de Times Square. Até a igreja de Times Square está até hoje lá. E foi a plantação daquela igreja que revitalizou todo aquele lugar naquele tempo. E em 27 de abril de 2011, David Wilkerson veio a falecer, veio a óbito por um acidente de carro. É lamentável, né? E quando eu soube da história dele, eu comecei a estudar um pouco sobre ele. Eu comecei a ver que foi um grande homem que muitos deveriam conhecer. E assistam a pregações dele no YouTube, coloquem lá David Wilkerson, que tem muitas pregações dele lá, traduzidas, dubladas, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Estou pretendendo colocar mais nesse gênero e até melhor, gente. Esse é meu primeiro vídeo, então fiquem com ele, tá bom? Agradeço pela oportunidade e por chegar até aqui e ter visto esse vídeo. Obrigado, fiquem com Deus. Rallies here in the city and walk in the streets and then wind up on 42nd Street and see them selling a kind of heroin would kill you. Say, I've got the good stuff, it'll kill you. And I remember breaking down, and it didn't matter the crowds going by. I sat on a fire hydrant type on the side of a building and wept. And I was in anguish. I was in anguish 4 blocks from here on Broadway, weeping and crying and wailing. I wasn't looking for a ministry. I wasn't looking to build a church. I was feeling God's pain for a lost city.